E aí, pessoal, então, dando continuidade aí a essa aula de glúten. Aula básica 2, tá certo? A 1 a gente deixou até no modelo antigo, porque eu não gostei, sinceramente, daquele modelo antigo. A gente está dando início a um modelo novo que eu acho muito mais dinâmico. Não sei se vocês prestaram atenção, mas a gente está conseguindo passar muito mais conteúdo em uma só aula para vocês do que naquele modelo antigo. Então, no futuro, tudo vai ser reformulado, vai ser reorganizado, vocês vão ter um acesso de novo e não vão ter que pagar nada mais por isso, não. Certo? Vocês só vão ganhar a mais. Então, as pessoas que vierem depois vão ter o acesso menor, lógico, mas vocês são prioridade aqui para mim agora. Certo? Então, vamos lá. Continuar compartilhando aqui essa tela com vocês. Certo? Pessoal, então, muito se fala ainda acerca do glúten, a gente já falou muito sobre história. Então, um dos tópicos que as pessoas perguntam muito, Raul, de quem é a culpa? O que aconteceu? O glúten é diferente, o glúten de antes e o glúten de hoje? Na verdade, até tem um artigo que fala sobre isso, eu não sei se eu botei já nessa aula, mas vou adiantar para vocês. Olha, nem sempre é 100% verdade quando falam que o glúten de hoje é completamente diferente do glúten ancestral. Na verdade, tudo que o homem toca, ele modifica. Então, assim, o cachorro, ele teve melhoramento genético, primeiro porque se acha, tem uma ideia de que os cachorros eram lobos que foram sendo domesticados e foram cruzando entre si. Então, eles foram deixando aqueles genes mais agressivos para lá e foram evoluindo para o que é o cachorro hoje em dia. Vamos dizer que é um lobo domesticado. Tanto que tem alguns cachorros que ainda conservam parte daqueles genes. Esses cachorros, como por exemplo os huskies, por exemplo, eles têm muito mais da genética do lobo do que esses cachorros que a gente vê em nossas residências hoje em dia. Então, esse tipo de melhoramento, pessoal, às vezes a gente acha que é uma diferença muito grande, não. A nossa diferença para o macaco, geneticamente, é menos de 1%. Então, assim, para o homem melhorar 0,1%, para ter uma melhora de 0,1%, 0,2%, são milhares e milhares de anos, certo? A gente não vai entrar tanto nesse aspecto. Mas, então, desde que o glúten, que o trigo foi sendo cultivado, o homem melhora. Então, nem se sabia direito o que era genética, mas, sei lá, uma semente era mais amarelinha. Então, o homem gostava mais da semente mais amarelinha, foi deixando as sementes mais amarronzadas do lado e plantava só semente amarelinha. De repente, se cruzou só semente amarela com amarela, depois semente de uma roxa ou marrom com outra semente marrom, e assim vai melhorando, até que nos dias atuais existem já o trigo transgênico, tá certo? E de quem é a culpa? Bem, pessoal, isso é evolução. Ninguém sabe nem se isso é realmente uma culpa. Mas eu vou abrir aqui para vocês. Muitos botam culpa em 3 aspectos. Às vezes é uma pequena variação. Eu já vi pessoas botando a culpa em mais outros 2 aspectos. Mas a culpa pode ser da industrialização, a culpa pode ser do glifosato. O glifosato ele é um agrotóxico que ainda é permitido aqui no Brasil, que é proibido em grande parte do mundo, mas que a gente ainda consome ele. E a culpa também, algumas pessoas botam em modificações genéticas. Bem, pessoal, o processo de industrialização, realmente, ele bota um pouco de medo, porque o trigo ele é usado muitas vezes para burlar certos aspectos do mercado, para ser usado com benefício financeiro, porque o trigo ele é muito barato. Então, ele é muito utilizado, por exemplo, para aumentar o peso de muitos condimentos. Então, a gente acaba consome muito glúten em tudo no nosso dia a dia. Então, para vocês terem uma ideia, creme de cebola, caldo de carne, caldo de galinha, curry, como outras especiarias, quando você vê lá semente ou trigo na Constituição, é porque eles adicionam trigo. Tanto que às vezes você encontra um curry que não tem aquela cor amarela tão forte, que é aquela cor, ela vem do açafrão. O açafrão, para você ter ideia, quem já pegou no açafrão, vocês vão aprender a fazer isso, a trabalhar com mais naturalidade, com processos mais naturais. E isso aí é uma das coisas que vocês vão ter que aprender. Temperos. O açafrão é um anti-inflamatório muito poderoso. Então, a gente prescreve ele. Eu acho que até devo ter aqui algum exemplo. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês.
Desculpem aí, isso não estava planejado, mas eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um exemplo de um turmeric cúrcuma. É um dos... Se vocês perceberem, ele vem do açafrão, também chamado de falso açafrão, né? E o açafrão é um dos componentes da cúrcuma. Esse daqui é um turmeric cúrcuma importado da Puritans Pride, 500 miligramas. Ele é tão potente, ele é um anti-inflamatório tão potente, pessoal. E a gente prescreve ele como fitoterápico. Então, às vezes, para poupar uma pessoa de estar tomando remédio, estar usando drogas não naturais, a gente passa o extrato da cúrcuma. É um anti-inflamatório poderoso. Isso aí a gente vai ver mais na parte da fitoterapia. Já acalmem, já fica aí essa ideia para vocês. Se vocês tiverem ou quiserem utilizar, se alguém sofre com esse tipo de inflamação crônica e quiser ir experimentando turmeric e cúrcuma, isso aqui você vai tomar só uma cápsula por dia, nessa concentração de 500 miligramas. Tá certo? Pode chegar a 2 cápsulas. Eu não aconselho tanto botar quando você faz tanta atividade física, porque o anti-inflamatório ele é prejudicial na constituição e na recuperação muscular. Então, só use se for realmente necessário e por um período de tempo curto. Então, às vezes você vê o açafrão, que tem uma cor bem amarelada, e em outras ocasiões vê o açafrão que não tem uma cor tão amarelada. Geralmente é porque adicionaram trigo para ganhar no peso e ganhar mais dinheiro em cima. Tá certo? E em todos esses outros processos ainda é muito utilizado. O glúten ele também ele pode ser utilizado como um agente espessante, como eu disse, ele dá liga, e preparados para mingau, ou seja, tudo aquilo que vem em lata geralmente tem trigo junto. Então a gente é acostumado a se expor ao trigo em grande quantidade desde muito pequeno. Para vocês terem ideia, eu sempre fiz muita atividade física. Na minha infância, inclusive, antes de ter achado o meu equilíbrio natural, eu fazia muita atividade física. Eu praticamente só vivia daquilo. Eu vivia de correr, eu vivia de brincar. Cresci num sítio diferente de muitas crianças. Então, eu cresci muito solto, sempre muito incentivado a fazer muita atividade física, sempre fui muito competitivo. E acontece que tinha época que eu comia 8 pães em uma refeição. Então, se tivesse pão, eu estava comendo. Para mim, pão era bom, era saudável. E a gente não sabia que naquela forma ele podia não ser tão saudável. Quem quiser também pode me cobrar. Eu tenho várias receitas sem glúten, inclusive receitas sem pão. Eu vou publicar uma dessas receitas aqui no curso para que vocês vejam como é possível, hoje em dia, a pessoa viver sem glúten. Na verdade, é um grande vício que existe. E a gente só se expor ao glúten em uma ocasião realmente especial. Quem não é celíaco, né? Quem é celíaco realmente não pode se expor de forma nenhuma. Mas quem não é celíaco, por exemplo, vai numa festa e lá tem um salgadinho, então você saiu da sua rotina, você não vai passar fome lá, você quer participar do convívio social, então você vai lá e come, sabendo que depois você vai excluir de novo. Ou seja, tem uma frase do Rodolfo Pérez, que é um nutricionista muito bom, que é, na minha opinião, um dos melhores do Brasil, e eu sempre falo isso para todos os meus pacientes. Ele é autor de livros, e vocês têm também que gravar essa frase é excepcional, para quando você tiver desconstruindo lá, é uma das coisas também que a gente vai mostrar para vocês, como desconstruir as objeções dos pacientes. Então, quando você estiver desconstruindo as objeções dos pacientes, você vai falar: Dona Maria, ou seu João, você tem que deixar a comida de festa para o dia de festa. Só. Essa frase é do Rodolfo Pérez e ele diz o quê? Que a gente tem que viver bem. Quem vive de dieta vive bem. Na verdade, dieta é só um estilo de vida, uma forma de viver melhor. Porque quando vocês começarem a praticar isso que a gente vai começar a falar para vocês agora, nessas aulas, vocês vão ver que, na verdade, a gente não busca ser um mais um, ser uma pessoa comum. E você, aí que está me ouvindo, que é meu aluno, está diretamente ligado comigo, vocês vão ter que ser modelos em tudo que vocês aplicam. Isso aí é o que... Como é que vocês vão saber se isso serve ou não? Se isso tudo que eu estou falando é bom ou não? É aplicando em vocês mesmos, certo? E aí isso vai fazer com que vocês não só sejam pessoas comuns, serão pessoas extraordinárias. Também há um cara muito bom que fala muito sobre isso, que é o Flávio Passos. Como você ser extraordinário a partir do que você come, isso é essencial, isso é uma filosofia de vida. Você vai ver como, após a exclusão de certos tipos de alimentos pró-inflamatórios, o sangue que estava concentrado no seu intestino, isso aí são coisas todas que vocês vão falar para os pacientes de vocês.
O sangue fica concentrado no intestino tentando digerir aqueles alimentos que não são tão facilmente digeridos e falta sangue, pessoal, em outras áreas do corpo. Falta sangue no cérebro, o sangue é intoxicado, aquilo piora o raciocínio. Na aula de fadiga mitocondrial, vocês vão ver isso muito claramente. Tem alguns fitoterápicos que a gente utiliza para melhorar a cognição, inclusive. Você melhora a sua agilidade mental unicamente com a comida que você come. Então, isso é um processo, é uma caminhada. Eu espero que vocês comecem a trilhar isso já a partir de hoje, sabendo de toda essa importância do que a gente está falando aqui. Tá certo? Então, existe maior teor de glúten nas farinhas, principalmente para o preparo de pão. E já teve um outro estudo também recente que falou, eu não anexei, mas também tem, que falou que aquele ferro que é adicionado em tudo, por exemplo, aquele ferro que é adicionado aos biscoitos, que geralmente está adicionado às farinhas, que se vende como se fosse bom, aquele ferro ele não é absorvido pelo nosso intestino, ele só serve de alimento para as bactérias gram-negativas, que são as bactérias ruins. Vocês devem lembrar disso das aulas passadas. As bactérias ruins, as gram-negativas, elas vão se proliferar com aquele ferro que está enriquecendo, entre aspas, os alimentos. Então, existe também uma maior disponibilidade nos empanados e nas massas congeladas, né? E o maior consumo nos fast foods, isso aí não é novidade. Então, para tudo se coloca glúten, porque o glúten dá muito dinheiro, porque geralmente se vende tudo por peso, tá certo? E como o glúten é muito barato, você tem a adição de glúten basicamente em tudo. O glifosato, que é aquele agrotóxico, ele vai agir sobre a microbiota intestinal, ele vai inibir as enzimas do citocromo P450 e vão produzir prejuízos na desintoxicação, ou seja, a pessoa não consegue se detoxicar, não consegue expelir as coisas que são ruins. Isso vai sendo adicionado no corpo e é um agrotóxico altamente cancerígeno. E além dele ser quelante de minerais como ferro e cobre, ou seja, quando o corpo está com o glifosato, ele absorveu o glifosato, ele vai deixar de absorver ferro, vai deixar de absorver cobre, ou vai provocar intoxicações desses metais pesados no corpo, e não vai deixar a gente eliminá-los. E é o que acontece na sua maioria das vezes. Ele vai se unir ao ferro e ao cobre e não vai ser expelido da corrente sanguínea com tanta facilidade. E a pessoa vai acumulando aquilo ali e tem, inclusive, uma maior probabilidade de ter câncer. Tá certo? Eu vou abrir logo esse artigo aqui, que eu anexei, para mostrar para vocês. Esse meu mouse está com problema. Eu acho que eu clico em um dos botões e sai o outro, mas da tecnologia, eu ainda prefiro muito mais o MindMaster, porque a gente consegue fazer esse link. Vocês estão vendo ao vivo os artigos, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo, como se minha mente estivesse funcionando aqui dentro desse programa, certo? Assim, é aquele mesmo artigo, então ele só está duplicado, que fala sobre as desordens e o espectro das relações do glúten com o consenso das novas nomenclaturas. Então, vamos abrir aqui modificações genéticas. Bem, será que o nosso trigo realmente não é como o trigo dos ancestrais? Como eu disse, de fato, quando ele começa a ser domesticado, ele passa a ter modificações. Mas será que ele tem mais glúten? Pelo menos o que foi provado é que o trigo ancestral isso aqui deu erro. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. O trigo ancestral, pessoal, é mentira. Ele tem mais até glifosato do que os trigos de hoje em dia, né? Glifosato mais gluteína do que os trigos de hoje em dia. Desculpem, anotem gluteína. Vocês vão já entender o que é a gluteína. Eles têm mais gluteína e mais gliadina do que... Eu acabei me confundindo. Eles têm mais gliadina, não tem mais gluteína. Eles têm mais gliadina e vocês já vão entender o que é essa gliadina. É um componente formador do glúten, né? Quando ela é agitada, a gliadina, ela vai se unir, vocês vão ver isso já muito claramente, não se preocupe. E então, os trigos ancestrais, eles tinham mais gliadina, que é o que há de tóxico no trigo,
mas eles tinham menos gluteína. Ou seja, provavelmente se você agitasse bastante o trigo da ancestral, ele teria ou seria tão tóxico como o trigo de hoje em dia. Isso aqui é um journal, não é uma review, pessoal, mas é do ano de 2009. E também é uma review muito boa, um artigo muito bom. Só não tem um impacto tão forte como uma review, mas é um artigo que ele mostrou muito sobre como o trigo, né, ancestral, ele tinha mais alfa-gliadina e como ele também seria muito responsável por provocar essas doenças celíacas. Como eu já falei na aula 1, que estava no curso do modo antigo ainda, o trigo ele já existe na nossa dieta há muito, muito tempo, né? Então, vocês não... Só ver aqui rapidinho, deixa eu ver se eu acho aquele outro artigo aqui para vocês. Ver se eu acho aquele outro artigo. É. Exato. Esse artigo aqui, como vocês estão vendo, eles vão tratar dessas duas espécies de trigo, que é o Graziella Ra e o Camute, que são trigos ancestrais. E foi justamente isso aí, é o mesmo artigo. Eu acabei de pesquisar. É o mesmo artigo que está mostrando que ele era tão tóxico, ele poderia ser tão tóxico e provocar doenças celíacas como o trigo de hoje. Então, não é tão verdade quando a pessoa fala que o trigo de hoje é pior do que o trigo antigo. Pode ser, é diferente. Isso aí a gente sabe que é diferente, porque tudo que o homem trisca, ele vai se diferenciar. Mas não que ele fosse menos tóxico, tá certo? A partir disso, a gente tem que começar a entender o que é o glúten, pessoal. O glúten ele é composto por duas proteínas, sendo que sempre, vocês vão ver aí, vai ter a glutenina e a gliadina, elas vêm do trigo. Então, quando você está falar sobre gliadina, porque é o glúten que vem do trigo. A secalina, ela vem do centeio. Aqui no Brasil é muito raro. A gente, quando corta o glúten do paciente, a gente basicamente só corta o trigo e, às vezes, esse daqui, que é a ordeína, que é o glúten que vem da cevada, ou seja, da cerveja, do malte. Ele não é tão tóxico como o trigo que vem do trigo, que é a gliadina, mas ele também é tóxico. Então, quando você fala de alergia, você tem que excluir, às vezes, por um tempo. Uma observação muito grande para que você consiga dar uma brecha para o paciente, porque muitas pessoas hoje gostam muito de beber. Eu não recomendo álcool para ninguém, eu não bebo há vários anos, na verdade. Mas se a gente não pode chegar a um ponto de proibir a pessoa de beber, sendo que, na maioria das vezes, a gente só vai fazer com que ele corra do tratamento. Então, para o seu paciente não correr, para ele aderir mais ao tratamento, você diz, olha, se você conseguir suspender por um tempo, então, você programa o tratamento para um período onde, por exemplo, você não vai programar um tratamento desse pegando o período do carnaval. Jamais, porque é muito difícil ele deixar de beber e seguir o seu tratamento. Você programa depois do carnaval, que tal depois do carnaval a gente fazer um detox? Mas tem que ser muito sério. A gente vai tentar botar tudo de ruim que você tem no seu intestino para fora. E aí a gente vai passar para vocês alguns tipos de dietas específicos, como o detox de limpeza intestinal, que vem de um médico muito sério, e ele também é baseado na limpeza e detoxificação hepática. Vai ter uma aula específica para isso. Eu queria até que essa aula fosse ao vivo. A gente vai fazer tudo para que essa aula seja ao vivo. Eu preciso estar olhando para o rosto de vocês, porque é um processo muito sério. Tá certo? Então, a cevada e o malte, eles vão ter esse glúten que vai ser a ordeína, menos tóxico. Você vai direcionar os pacientes a beberem cerveja, aquela tipo de cerveja por malte, e eles têm menos glúten, tá certo? E tem um tipo de exame, pessoal, que a gente faz em laboratório. Ele é um exame um pouco caro, a gente pede pouco, mas a gente realizou já algumas vezes com um dono de laboratório que foi paciente nosso. Ele, quando tinha ressaca de uma cerveja que não era por malte,
eu não vou falar tanto em marca, mas é uma cerveja comum. Ele notava que tinha uma ressaca muito ruim e ficava muito mal. E sempre que ele bebia Heineken, ele ficava melhor, ele não passava tão mal. Então, uma vez ele comparou, ele fez o exame com a cerveja comum e bebendo Heineken, ele disse que praticamente não tinha sinal de inflamação intestinal. A gente vai falar isso só em exames laboratoriais, por isso que eu não vou adiantar o nome do exame, porque senão vai causar uma confusão mental. Então, ele passava muito mal com a cerveja comum e não passava tão mal com a Heineken. Então, a gente sempre manda as pessoas consumirem a cerveja puro malte e o ideal é excluir, para que a pessoa faça uma detoxificação. Quando a pessoa faz essa detoxificação, consumir pequenas quantidades não vai fazer mal. É aí onde entra. Você vai beber cerveja, mas aí você já muda o tiragosto, você vai comer só carne e arroz ou macaxeira, mas você não vai comer salgadinho, você não vai comer nada que tenha trigo, vai comer bolo. Você tenta escolher passando essa importância para o paciente de que, às vezes, a pessoa suporta uma quantidade de trigo, sim, sem se inflamar. Mas, muitas vezes, você não suporta tudo de trigo, você consumir tanto trigo como as pessoas estão consumindo hoje, mas suportam pequenas quantidades. Tá certo? A aveia, ela não contém glúten, porém ela é processada juntamente com produtos que contêm essa proteína, fazendo o processo de contaminação cruzada. Ou seja, isso aqui é muito importante. A gente não vai falar ainda agora, basicamente, sobre... Nós não vamos falar basicamente sobre os celíacos, mas os celíacos, pessoal, eles não podem, nem mesmo para vocês terem ideia de como isso é prejudicial, se uma pessoa processou um bolo num liquidificador, lavou, bateu um suco, lavou, ou seja, o liquidificador foi lavado várias vezes depois de ter sido processado o trigo lá. E aí você vai, de determinado dia, fazer um suco para um paciente celíaco, naquele mesmo liquidificador. A pessoa passa mal. A pessoa ela não pode nem cheirar. Muitos celíacos, eles passam mal em entrar numa padaria, em entrar numa pizzaria, dependendo do grau vamos dizer, do grau de sensibilidade que ele tem com relação ao glúten. Então, é seríssimo, a doença celíaca ela é seríssima. E a gente vai mostrar também essas alterações que vocês vão ter que saber para explicar para os pacientes, tá certo? Então, o glúten, resumindo, ele vem desses tipos de proteína, o principal contaminante ele, aqui no Brasil é o trigo, né? E a cevada, que vai ser o caso da ordeína, como a gente já falou, mas o trigo, o pão, ele tem que ser realmente cancelado, tem que ser realmente cortado. E esse cara aqui, vou beber até um gole d'água para falar dele. Esse cara aqui é o responsável por praticamente tudo que a gente sabe hoje sobre glúten, sobre inflamação intestinal, porque ele descobriu o que o glúten faz no nosso intestino, o que acontece de errado no nosso corpo quando a gente consome glúten. Simplesmente nós temos a zonulina, a claudina e a ocludina, que são ligamentos que vão unir as células intestinais. Não se preocupem, eu vou já mostrar nesse artigo aqui para vocês. E simplesmente quando a pessoa consome glúten, essas moléculas elas são rompidas e abrem as portas, abrem as defesas do nosso corpo. Isso aqui é uma coisa que você tem que ter num cartãozinho. Eu acho muito mais eficaz. Eu tenho uma janela de vidro na minha sala, uma janela de vidro como essa que está aqui atrás. Ó. Não dá para ver, na câmera eu acho que ela parece muito branca. Se essa batida continuar e estiver atrapalhando muito, eu vou pausar essa aula, subir ela e resolver aqui um problema de achar algum vizinho fazendo obra. Eu acho que é melhor. Eu vou parar essa aula, vou lá e a gente se encontra então na próxima aula. Essa deu mais curta, mas é bom que ela sobe mais rápido, tá certo? Já já a gente se encontra na próxima aula falando sobre o glúten, falando sobre a oclusina e tudo isso que a gente está
mostrando para vocês, falando sobre esse cara aqui, Alessio Fazenda.